Olá, amigos do canal Xiaomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos analisar uma reportagem de O Estado de São Paulo deste sábado, 26 de junho de 2021, em edição 46.638, onde na página A3, numa sessão que a gente tem feito menos, pouco na verdade, nós voltamos a falar sobre o editorial, sobretudo nas notas e informações, onde o Antônio Carlos Pereira é o diretor de opinião do Estadão. E a gente vai falar um pouco mais sobre Hong Kong, que também a gente há um certo tempo não fala. E mais uma vez, sobre o massacre que a China anda fazendo em Hong Kong contra as leis internacionais, já que a ilha teria liberdade até 2047. O título da coluna do Antônio Carlos é O Fim da Liberdade em Hong Kong. O Apple Daily era mais do que um jornal, era um símbolo da liberdade na ilha. Parece que os chineses do continente conseguiram fechar este jornal que repercutia a busca por democracia entre os chineses insulares. Desde meados do ano passado, com método e brutalidade atípicos até para seus próprios padrões, a China tem implementado uma série de medidas que visam a acabar com a autonomia de Hong Kong com bastante antecedência. Quando foi devolvida para os chineses em 1997, o Tratado Internacional dizia que para se adaptar ao estilo chinês, isso aconteceria até o ano 2047. A China vem forçando desde 2014 com a revolta dos guarda-chuvas. Pelo que fora pactuado no Acordo Sino-Britânico para a devolução da soberania de Hong Kong à China, firmado entre o país asiático e o Reino Unido em 1997, a ilha permaneceria como território autônomo até 2047. Um arranjo geopolítico que ficou conhecido como um país, dois sistemas. Por quê? Hong Kong então voltaria a pertencer à China, um país só, Hong Kong e China, um país só, porém dois sistemas socioeconômicos, a China socialista, Hong Kong capitalista. Pois bem, ao que parece, os burocratas do Partido Comunista Chinês devem ter achado este prazo demasiado longo e resolveram mostrar os dentes. E só não violaram o acordo com os britânicos antes por falta de condições. Agora, valendo-se de sua pujança econômica e de seu poderio militar incrementado nos últimos anos, a China, que é o segundo maior orçamento do planeta, cerca de 1/3 do orçamento norte-americano. E lembrando que a gente vem acompanhando passo a passo o que os chineses vêm fazendo em Hong Kong. E há muitos programas na nossa playlist China que você pode recuperar, pode assistir e entender detalhadamente o que ocorre ali. A China já não se sente mais tolhida pela chamada comunidade internacional, porque se sentem um grande player, um dos players fundamentais na geopolítica internacional, para dar vazão a seus ímpetos liberticidas. Ao fazer o que tem feito com Hong Kong, e como tem feito, o regime de Pequim dá mostras de que se despiu de pudores e não mais receia eventuais sanções externas. Em junho de 2020, o governo chinês fez aprovar no Congresso Nacional do Povo uma draconiana lei de segurança nacional que passou a punir com pena de prisão perpétua qualquer hongkonguês
que se manifeste contrariamente aos desígnios de Pequim. E como é que a China conseguiu fazer isso? Ela foi comprando tanto o magistrado dentro de Hong Kong, quanto os deputados que ajudam a governar o país. Ou melhor, a ex-colônia britânica, que obviamente funcionaria como um país com toda essa liberdade até 2047. Mas isso não agradou em nada os chineses, que trataram de cortar as asas muito mais rapidamente do que se esperava. Atos de oposição ao regime ou mera defesa da liberdade na ilha passaram a ser tratados como terrorismo, separatismo ou conluio com forças externas, algo próximo da alta traição. Tudo isso a China manipulou para poder controlar o arquipélago e dar as suas cartas. Para tanto, a violência é constante. Após atacar a liberdade de expressão dos hongkongueses, este ano foi a vez de a China avançar sobre o sistema político eleitoral local. Em maio, o presidente Xi Jinping sancionou uma alteração na lei básica, a Constituição hongkonguesa, que mudou substancialmente o sistema eleitoral vigente na ex-colônia britânica. Como disse, a China manipulou, comprou deputados e começou a dar as cartas. Pequim passou a ter poder de veto sobre todas as candidaturas a cargos eletivos na ilha, por meio da instalação de um comitê revisor, cuja principal atribuição não é outra senão avaliar quão patriota é determinado candidato, ou seja, o quanto ele favorece Pequim e desfavorece a ilha. Uma espécie de teste de submissão ao regime do Partido Comunista Chinês. Isto feito, o PCCH achou que era a hora de fulminar o que ainda restava de imprensa livre e independente em Hong Kong. Há cerca de uma semana, o governo chinês determinou o congelamento das contas bancárias do jornal Apple Daily, um dos mais lidos no território e um dos últimos jornais críticos à política expansionista da China que ainda eram publicados. Ou seja, a voz que buscava a legitimação da liberdade foi calada. Além da asfixia financeira, forças leais ao regime invadiram instalações do periódico e prenderam repórteres e editores como parte de uma ação coordenada para acabar com toda e qualquer dissidência política em Hong Kong. A bem da verdade, o Apple Daily já vinha sofrendo com a queda de suas receitas publicitárias. Muitos anunciantes foram coagidos pela ditadura chinesa a deixar de publicar no jornal. Além disso, seus jornalistas eram alvo de diuturnas campanhas de difamação. Não poucas vezes, o jornal foi alvo de ataques com bombas incendiárias. Ainda assim, o Apple Daily vinha lutando para, com relativo sucesso, levar informação aos cidadãos hongkongueses. O congelamento de seus ativos, no entanto, foi o golpe fatal que levou a direção do jornal a anunciar o encerramento de suas atividades. Milhares de pessoas fizeram longas filas para comprar a última edição do jornal. Percebemos que a China está no controle. Na prática, a soberania sobre Hong Kong é chinesa. Por mais que países como o Reino Unido e os Estados Unidos contestem suas ações, disse ao Estado o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, Alexandre Uehara. Para os cidadãos de Hong Kong, o Apple Daily sempre foi muito mais do que um jornal. Foi um bastião das liberdades na ilha,
Um veículo com este poder simbólico não poderia mesmo escapar incólume das garras do dragão chinês. A China, então, mostrando ao que veio, a ditadura que é, e nós não cansamos de nos posicionar contrário à vilipendiação que os chineses fazem da liberdade. E isto nós constantemente anunciamos aqui. E esta semana passada, melhor dizendo, hoje é domingo, nós fizemos dois programas sobre a patifaria chinesa. Mas é isso, meus amigos, nós estamos ficando por aqui, fizemos mais uma edição do Jornal do Maza. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente em um novo programa. Tchau, pessoal!